Que eu preciso entender como é que eu estou azeda, como é que eu estou irritada, como é que eu estou nervosa, como é que minha paciência é -1, a tolerância é menos que 0. Então, se eu percebo isso em mim, então vocês imaginem que para a gente cultivar as virtudes da paciência, da humildade, há um trabalho conosco. Há um trabalho pessoal do autoconhecimento. E o terceiro pedido que Deus Pai fala para Catarina, esse é o mais difícil, é o que Jesus fala para o jovem. Esse jovem que não tem nome, né? Por isso é cada um de nós, né? Vamos conversar um pouco, né, sobre a nossa caminhada espiritual, né? Santo Agostinho, ele tem uma comparação, duas que eu vou comentar aqui, que ele coloca, maravilhosa. Ele diz que nós fomos feitos, o projeto de Deus para cada um de nós é algo tão grande, que nós não conseguimos ter dimensão, porque o nosso coração é muito estreito. Então é preciso alargar o nosso coração, para que a gente possa compreender o tamanho daquilo que Deus quer para cada um de nós. Nós não temos consciência do que significa o projeto de Deus para a nossa vida. E numa outra comparação, ele diz que quando Deus quer te dar mel, encher você de mel. O mel é o símbolo da ternura e da bondade de Deus. Então Ele quer te encher de mel. Mas dentro de nós tem só vinagre. Azedos que somos, irritados que somos. Então nós precisamos tirar o vinagre, lavar, para tirar o sabor, e permitir que se dilate em nós o nosso coração, que é esse vaso que Ele quer encher, para que caiba o mel. Como é que a gente pode fazer isso? Há um caminho que a gente pode viver isso. Porque quando a gente começa a nossa consciência espiritual, a gente procede igual criança. Sabe quando criança dá uma semente de alguma coisa para ela plantar? Então ela corre, planta, faz tudo que a mãe orienta, ou o pai orienta, planta, e no dia seguinte ela levanta e vem correndo para ver se já nasceu, né? Inclusive já deu fruto, flor. Aí chora quando vê o que aconteceu, nada. É a nossa vida espiritual. Nós temos pressa e achamos que na nossa vida espiritual ela é um caminho de mágica. Não é um caminho de mágica. É um caminho de investimento. É um caminho de muita luta pessoal. É um caminho de trabalho conosco. Porque senão a gente não consegue sair do lugar. Então quando nós ouvimos no Evangelho de domingo, aquele jovem que veio correndo atrás de Jesus e fala com ele: mestre, o que eu faço para conseguir a vida eterna? É tudo que a gente deseja. Porque os mandamentos eu já sei todos, já cumpro. Mas imagina, para nós que estamos no caminho, viver os mandamentos é o óbvio, não é? Não é? É igual hoje quando uma pessoa passa mal do coração, a gente faz só o eletro, não é óbvio? Só que o eletro acrescenta quase nada. É igual quando uma criança tem uma doença genética, a gente faz o cariótipo, é quase nada. De tantas outras coisas que tem para serem feitas. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Os 10 mandamentos já parece que é uma coisa óbvia, que não só conhecemos, mas a gente cumpre. Não é não? Não é? Então, o que mais, Senhor? Como é que eu posso dilatar meu coração? Como é que eu posso trabalhar tudo isso? E é tão interessante que naquele livro, O Diálogo, Catarina de Siena, lembra? Vocês já leram? Algum de vocês que já leu? Já leu? Folheou? Ninguém leu. Catarina de Siena é a segunda doutora da igreja. A primeira, Teresa de Ávila. A segunda, Catarina. E Deus Pai fala com ela assim: Catarina, você precisa me fazer 3 pedidos. É luta que eu vou falar agora. Só podia vir de um pai, né? Só podia vir do pai. Então você me peça, Catarina, um coração que seja inflamado pela caridade. E a caridade, ela é alimentada, sustentada pela paciência e humildade. Se você não tiver uma das duas, então você não tem nada. Esse é só o primeiro pedido. Então vocês imaginem que para a gente cultivar as virtudes da paciência, da humildade, há um trabalho conosco. Há um trabalho pessoal do autoconhecimento. Que eu preciso entender como é que eu estou azeda, como é que eu estou irritada, como é que eu estou nervosa, como é que minha paciência é -1, a tolerância é menos que 0. Então se eu percebo isso em mim, eu preciso ir primeiro confessar. Para que Deus possa me lavar do vinagre e me encher do mel. Então se eu percebo que eu estou ficando muito irritada, muito nervosa, muito brava, vamos procurar um padre e confessar. Que não está normal, tá?
Não, semana passada eu falei com vocês. A gente precisa, antes de fazer, a gente precisa ser. E o nosso grande desafio é ser filho de Deus. É o grande desafio. Então, filho de Deus combina com ser irritado, mal-humorado, nervoso. Mas, imagina, é muita luta pessoal, porque a gente carrega as questões do pecado original. Então, é igual a criança que já acha que já está tudo pronto, o fruto. Não. Tem um trabalho constante em mim que eu preciso fazer. E esse trabalho constante é a oração. A única coisa capaz de dilatar o nosso coração é a oração. Então eu preciso pedir a Ele a graça de me ver. Fala, me ajuda a perceber os meus pecados. Me ajuda, inclusive, a conhecer os pecados ocultos, igual está escrito lá no Salmo 19. Lá no Salmo 19, está escrito assim no versículo 13. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas. Às vezes a gente não tem consciência nem que está errando, nem que está pecando. Então a gente precisa pedir a Ele. Então a oração, ela é uma arma das mais poderosas que nós temos na mão. Para falar, Senhor, como é que eu vou adquirir a virtude da paciência, se isso não for uma graça, não for um dom doado? Como que eu vou adquirir? Como é que eu vou adquirir a consciência da humildade? Humildade é a consciência que eu sou um pó, que eu sou criatura e Ele é o Criador. Que tudo que eu não consigo nada se não for a graça de Deus na minha vida. Eu posso entender aonde eu estou do ponto de vista espiritual, mas entender que para me crescer, eu preciso da graça de Deus. Nada sem a graça dEle. A criança, para entender que a plantinha para crescer ali, a semente crescer, virar uma árvore, ela precisa de muita coisa. Não tem mágica. Então eu preciso entender que eu preciso ter um querer, que eu preciso ter a consciência, que eu preciso buscar, né? Porque Deus nos criou para nos encher dEle. Então Ele coloca em nós um desejo de sempre procurar por Ele. E aonde que Deus nos chama sempre? A rezar. Ele coloca em nós uma saudade dEle. E a oração é a forma que a gente tem de falar com Deus. Quando ninguém mais quiser te escutar, quem te escuta? Deus. Então é pela oração. Quando você estiver vivendo uma situação que não tem mais saída do ponto de vista humano, quem te escuta e quem pode resolver? Deus. Quando você estiver numa solidão, se sentindo péssima, sem ninguém mais, quem está com você? Deus. Então nós temos que estreitar esse laço. Nós temos que aprender com, eu já falei com vocês mais de uma vez, do Van Thuan, que é o François, né? É o Van Thuan, que foi aquele arcebispo de Xangai, que foi preso quando o comunismo chegou em Xangai. E ele ficou preso durante 13 anos. Dos 13 anos, 9 anos foi em confinamento absoluto. E a única coisa que fez ele sobreviver foi a oração. Que ele conversava com Deus o tempo inteiro para não ficar louco. Chegava um momento que ele não conseguia mais rezar, porque as Bíblias foram queimadas, tudo foi queimado, todos os livros de oração. Ele tentava escrever os trechos da Bíblia que ele lembrava. Então chegava um momento que ele só falava Ave Maria, Ave Maria. Pai, ele não conseguia, de tamanho esgotamento. Mas foi a oração que manteve, ele conseguiu sair, né? Ele foi libertado, ele se tornou um símbolo de esperança, trabalhou no Vaticano com Paulo II, Bento XVI, era amigo pessoal deles. E quando ele morreu, Bento XVI iniciou o processo de canonização dele. Então, é preciso entender que a oração, ela vai ser a nossa grande força. Porque é pela oração que eu consigo me ver. Eu consigo me colocar diante de Deus. A palavra de Deus, nós vimos que ela é como uma faca, ela revela. Ela revela aquilo que somos. Quando eu vou rezar, Deus vai me ensinando que eu não posso pedir coisas tipo assim, o Senhor, aquela pessoa me fez mal, então eu só podia me vingar nela. Não vamos pedir isso nunca. Você nunca vai começar a pedir a Deus coisas supérfluas. Nunca. Você vai começar a pedir o Espírito Santo para que Ele te ajude. Você vai começar a tomar consciência e começar a pedir pelas virtudes. Fala, Senhor, me dá fortaleza. Senhor, me dá temperança. Senhor, me dá paciência. Senhor, me ajuda a perseverar. Porque nós não vamos fazer nenhum caminho espiritual sem perseverar. Não há mágica. Eu tenho que rezar todos os dias. Então eu preciso pedir a Deus a graça da constância. Me ajuda a rezar todos os dias. Me dê o desejo de procurar pelo Senhor todos os dias. A permanecer em Deus, porque está escrito que aquele que permanece em mim, eu nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim, nada. Então a gente precisa pedindo essas coisas a Deus. A gente vai pedindo a Ele, me ajuda a me ver, me ajuda a reconhecer os meus erros, me ajuda a acertar o caminho, me ajuda a ver a vaidade, o orgulho, a prepotência, me ajuda a reconhecer isso em mim. Eu quero ser cheia mesmo do mel de Deus. Então me tira esse azedume do vinagre. Me ajuda. Eu preciso revelar um Deus que é meu Pai.
preciso convidar outras pessoas para viver a mesma coisa. Então, pedir a Deus que nos inflame nesse coração. Me dê um coração inflamado, meu Pai, pela caridade, nutrido pela humildade e pela paciência. Uns com os outros, ter paciência que, até comigo mesmo no caminho, saber que eu não sou aquilo que eu imaginava. Saber que eu não tenho as virtudes como eu gostaria, que eu não desempenho as coisas como eu gostaria, que eu não faço o bem que eu deveria fazer, mas faço o mal que eu não gostaria. Me ajuda a entender a miséria, a fraqueza, mas me dê constância e me dê a graça, porque na medida que eu vou me colocando diante do Senhor, pela oração, meu coração vai sendo transformado, dilatado, até que eu possa compreender todo esse processo. E Deus é tão doce que Ele não pede nada antes que a gente tenha maturidade. Que o segundo pedido, a segunda coisa que Ele sugere a Catarina é, primeiro esse coração da caridade, né? Inflamado de amor, né? Poder amar a Deus, amar aos outros, né? Ele fala, eu te dou o próximo para que você possa amá-lo, já que você não pode fazer isso por mim, faça pelo seu irmão. Olha que luta. A segunda coisa, ele diz, peça um coração que você submeta, né? Você passe a desejar a minha vontade, a sua vontade se submeta à minha. Nós cantamos que agora é mesmo, que a vontade de Deus é perfeita, é soberana, mas o tanto que isso é difícil. Fala assim, eu só tenho certeza que eu tenho que fazer a sua mesmo? Tem certeza? Quando ele fala não, então eu falo, já falei isso com vocês aqui outras vezes, que a gente até é capaz, e muitos de nós já sabemos dar a mão para Deus. Fala, se o Senhor me der a mão, eu não tenho medo. Dar a mão, acho que a grande maioria que dá conta. Mas será que a gente dá conta de dar a mão para Ele e fechar os olhos? É que é, Filão? Fecha os olhos, dá a mão para Ele. E deixa Ele te guiar onde Ele quiser. De vez em quando nós vamos abrir um olho no meio do caminho e falar, será que Ele está levando para que lado? Porque a nossa confiança nele é mais ou menos. Estou falando mentira? Não. Está vendo como é que é um caminho que a gente tem que purificar? Está vendo como é que é um caminho que a gente precisa investir? Como é que a nossa vida interior é algo que a gente precisa de verdade levar a sério? Fala, Jesus, eu confio no Senhor mais ou menos. O Senhor perdoa, mas é mais ou menos. Eu tenho que ser verdadeiro, porque eu não confio de tudo. Eu não confio falando assim, mas será que Ele me escutou nessa oração? Será que Ele vai dar realmente aquilo que é certo para mim? Será? A nossa confiança é pequenininha, né? Já falei, nós às vezes precisamos de muitas provas. Às vezes nós precisamos ainda dos milagres. Falei isso outro dia. Junto de Jesus tinha 3 grupos que caminhavam com Ele. A multidão, os fariseus e os discípulos. Os discípulos se comprometiam. A multidão quer o milagre, quer o sinal. E os fariseus criticavam. Em qual delas nós nos enquadramos? Então é preciso que a gente desperte, que abra a consciência. E fala, gente, como é que eu faço? Porque se realmente só Deus é bom, só Ele é bom. Jesus falou isso, Ele é bom, porque Ele nos criou. Ele criou o mundo para nós. Só você parar e olhar tudo que Ele fez para nós. É encantador. Cada vez que você olha uma coisa, você fala, nó, que criatividade. Que espetáculo que Ele fez isso. Só Ele poderia nos ter dado Jesus. Tem coisa mais doce na nossa vida que Jesus. Só Ele está sempre atento a tudo. Só Ele pode nos amar como Ele ama. Só Ele pode cuidar de nós como Ele cuida. Por causa da bondade dEle. E a gente ainda fica duvidando, fala, será que me ama assim mesmo? Será que é assim mesmo? É assim, eu digo. Aliás, é muito mais do que isso. Fora o que Ele criou para nós que a gente ainda não viu. Os olhos não viram, o ouvido não viu, nenhuma mente é capaz de pensar aquilo que Ele criou para aqueles que o amam. É muita coisa. Então por isso nosso coração precisa ser dilatado. E aprender. Mas até a gente aprender a fazer a vontade dEle, eu já falei com vocês, vou sugerir aquilo que Ele ensinou também. Na hora que falar, seja feita a vossa vontade, curve a sua cabeça. Aprenda a entregar as pequenas coisas para Ele. Fala, Jesus, eu queria isso, mas se o Senhor não quiser, seja feita a vossa vontade. Aprenda a entender isso. Aprenda a se entregar, aprenda a confiar. É sempre muito mais. Então, pedir a Ele esse coração que se abandona na vontade dEle. Não vai ser essa coisa pequenininha, vai ser uma coisa grande. Porque tudo, sempre que vocês contarem com o menino Jesus, vocês verão que tudo do menino Jesus é na abundância. Então não é pequenininho não é 10 salas não, minha filha, eu vou te dar um prédio inteiro. E o terceiro pedido que Deus Pai fala para Catarina, esse é o mais difícil, é o que Jesus fala para o jovem. Esse jovem que não tem nome, né? Por isso é cada um de nós, né? É cada um de nós que chega diante dele, e que eu fico pensando no olhar dele de doçura, pensando, ô tadinha, ainda está na infância mesmo, né? Está lá na infância espiritual, não caminhou nada. E ele fala com ela, ele fala com ele, só uma coisa te falta. Vende suas coisas. Jesus está mandando você ficar pobre de maré desse? Não. Use tudo que você tem. Permita ter, se Deus te abasteceu, te deu muita riqueza, use a favor daqueles que não têm. Faça o bem, faça. Não, as coisas nos pertencem, é sua, o bem, a sua riqueza não pode te possuir. É você que a possui. É diferente. A nossa força, a nossa segurança não está nos bens que temos, mas no grande tesouro que nós temos na vida, que é
Jesus. Esse é o grande tesouro. Quem tem ele tem tudo. E aí ele fala, Deus Pai fala para Catarina, Catarina, peça um coração. Agora segura, essa é dura. Livre de todo apego emocional e material. Que seu único apego seja a mim, Senhor teu Deus. Simples, né? Fácil. Isso que eu falei com vocês. O livro da Catarina, você lê e medita um ano, uma frase, você medita um ano. Porque foi diretamente Deus Pai ensinando. Mas a gente precisa pedir a graça. Fala, Senhor, me dá a graça. Esse desapego não significa não amar ninguém mais não, gente. Claro que a gente continua aqui nas relações de amor. Mas saber que Ele é o nosso amor maior. Que Ele é o Senhor. Ter a consciência que se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Que Ele é o nosso tesouro. Que quando faltar tudo na nossa vida, e às vezes a gente tem um problema financeiro, e perder financeiramente, perder a saúde, perder a beleza, estiver numa cama, quem fica com você? Deus. E somente Ele. Porque Ele nunca vai nos abandonar, porque o amor que Ele tem por nós é algo impressionante. E descobrir isso é descobrir o maior tesouro que nós temos na vida. A maior riqueza que nós temos na vida é Jesus. Deve ter uma semana eu tive a oportunidade de ter uma conversa, que é um presente, né? Deus me dá uns presentes que é assim. 2 pessoas da Santa Casa presenciaram essa conversa e ficaram emocionados e choraram. Porque era uma freira que queria conversar comigo, que não era de Minas Gerais, do estado do Espírito Santo, 53 anos, em fase terminal de câncer. E ela, vocês tinham que ver a carinha, eu conversei com ela, liguei para ela de vídeo, para conhecê-la. Porque a médica que cuida dela me achou. Ela está com diagnóstico terminal, está internada. Ela sempre foi missionária, então, como diz ela comigo, doutora, ela é muito calminha. Eu sempre vivi da providência. Então, tudo que eu ganhei, eu guardei. Então, doutora, como eu estou... Eles falaram que eu só tenho de 1 semana a 30 dias. Mas eu falei com eles que 30 dias é muito tempo, doutora. Quantos de nós vão falar isso? Reza, Filó, para ele ficar mais tempo. É muito tempo, doutor. Hoje eu estou pronta. Então, eu comecei a entregar minhas coisas. Imagina o que ela tinha. Uma correntinha para um tercinho para o outro, né? Comecei a distribuir minhas coisas, doutor, porque eu não preciso de nada. Mas eu falei assim com Jesus, Jesus, eu sei que eu devo ter um dinheirinho guardado, que deve ser assim uma gotinha, porque eu nunca usei nada, Jesus. Mas, Jesus, eu quero que o senhor ache a doutora Filó para mim, lá no Espírito Santo. Porque o dinheiro que eu tenho é para os meninos dela. Só tem que achá-la para mim. Achou ou não achou? Achou. Não é espetacular? Eu acho espetacular essas coisas. E aí nós duas conversamos sobre morte. Você imagina que espetáculo foi essa conversa. O povo chorava. Sobre a ida, né? Sobre a ida. Está quase indo. Ela já viu Jesus no quarto 2 vezes, já confessou com ele. Ela é muito interessante. Ô doutor, eu acordei hoje, estava tudo tão branquinho. Falei, fui. Aí encostei em mim, ainda tinha corpo. Falei, ainda estou aqui. É igual a gente, igualzinho. Certamente igual, né? E aí ela falou, doutora, eu juntei, mas é uma gotinha só. Mas essa gotinha é para os meninos da senhora. R$ 83.500. Falei com ela, essa gotinha vai virar uma gotona. Porque é na bênção de Deus. Falei com ela, nós vamos reformar o CT infantil. O CTI dos recém-nascidos. E tanto que eu mandei para você a conta só dos recém-nascidos. Essa conta, que está aí com o símbolo da Santa Casa, é só para os recém-nascidos. Nós temos que acabar de juntar o dinheiro. O Ministério Público já nos ajudou, com o dinheiro das multas, olha que bacana. E reverte numa coisa bacana, ó. E junta a sua, e vamos juntando, e nós vamos chegar lá. E aí eu falei, lá vai salvar muita criança, é muito bebê que vai ser salvo. E ela falou, pois é, doutor, mas é pouquinho. Eu falei, é nada, é muito dinheiro que vem com a bênção. Vai multiplicar, isso aí vai multiplicar, não tenho dúvida. E você vê a conversa, a tranquilidade dela do ir, né? Do desapego a tudo, desapego, tudo entregue. E conversando sobre a vida, sobre o ir, sobre ficar com Ele, sobre estar com Ele. A alegria de poder voltar para casa, a alegria de saber que alguém te espera. Ó, que paz. Rindo, parecia que estava com uma viagem internacional mesmo. Tranquila, o povo apavorado. O povo lá que presenciou a conversa chorando. E ela naquela tranquilidade, pois é, doutor, vamos ver se não demora um mês, que é muito. E é espetacular como é que Deus vai juntando o povo dele. E isso é um testemunho para todos nós. Isso é um testemunho de desapego. Está lá na cama, não está nada agarrado a nada, pedindo mais nada, só entregando. Falou, você quer ficar com isso, quer ficar com aquilo? Com o pouco. Ela falou, só vivi como missionária. Era ela, mais 3 freiras, junto com o sacerdote. O sacerdote morreu, entregou as freiras para uma médica tomar conta. E essa médica conseguiu meu telefone, me ligou, e nós fizemos essa ponte. Isso é espetacular como é que o povo de Deus vai se juntando. Né? E aí conseguindo trazer para vocês esse testemunho.
Hoje, o que nós temos que desapegar? Qual é o laço que eu tenho que soltar para ser de Deus? Aonde que eu consigo ser dele, inteira dele? Aonde estão os nós que eu não consigo soltar? Fala, não, Jesus, espera só mais um pouquinho. Aonde que eu não consigo dizer a ele, Senhor, eu quero, segue-me, quero segui-lo, segue-me. A tônica desse evangelho é, segue-me. Fala, não, deixa eu fazer uns negocinhos antes. Segue-me, se entrega, deixa eu te conduzir, deixa eu te alargar aqui para você poder entender o projeto. Deixa eu te dar as virtudes que são necessárias para que você seja meu discípulo. Para que você possa viver a vida que eu trouxe para você em abundância. Para que você possa usufruir da alegria de ser meu filho. Isso é uma coisa extraordinária. Você imagina que Deus é tão bom, que nos permitiu ser filho. É uma coisa escandalosa. Porque se a gente é filho, é herdeiro. Então a morte não tem mais poder sobre nós. É escândalo isso. Isso é um escândalo de amor. Então, por que ficar cabisbaixo, achar tudo difícil? Não, nós temos aqui, de verdade, amadurecer a nossa fé. De verdade, se colocar diante dele na oração. Se rasgar diante dele e falar, me ajuda a ver minhas misérias. Mas vê e transforme elas. Porque eu quero falar com o Senhor. Eu quero te seguir, Jesus. Mas o Senhor sabe onde é que eu estou, meu filho? Estou lá na infância espiritual, tomando leitinho ainda. Dou conta de nenhuma coisa mais sólida. Me ajuda de verdade a caminhar. Porque eu quero pertencer a você. Eu quero de verdade que na minha vida se cumpra o seu projeto de amor. E eu digo para vocês, não tenha medo de Deus. Não tenhais medo. Escancar o seu coração a Ele. Não tenha medo de se entregar. O que é que nós temos? Aonde pode estar a nossa segurança? Nós somos frágeis demais. A nossa fragilidade é absurda. Um tombo te tira do sério. Quanta coisa nos impede. Não tenhais medo de ter a vida revirada do avesso. Não tenhais medo de abrir mão dos seus pequenos planos para deixar Deus cumprir o grande sonho dele na sua vida. Não ponha limite na ação de Deus na sua vida. Não ponha limite na misericórdia. Deus é Deus. Não há nada impossível. Pensa que eu queria 10 salas e me deu o prédio. Deus é Deus. E quando Ele quer alguma coisa, quem pode cercá-lo? Ninguém. Se as coisas estiverem de acordo com o que Ele quer, Ele cumpre. Não passe pela vida ao largo da sua vida verdadeira. Não passe. Não permita descobrir isso quando o tempo é curto. Deus tem pressa. Que a sua vida, que você perceba que a sua vida é bem-aventurada. Deus tem pressa. Que você entenda que nasceu para ser feliz. Deus tem pressa de que você entenda que não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Não tenhais medo. Escancarem o seu coração ao Senhor. E peça a Nossa Senhora, né? A rainha das virtudes, né? Que interceda por cada um de nós nessa noite. Que peça a Deus. Ela sabe o que a gente precisa, nem a gente sabe. Mas é porque ela é mãe. Então ela olha para nós e fala, não, essa aqui já conseguiu isso, aqui conseguiu aquilo. Os 3 pedidos que Deus Pai fez para Catarina, a gente nem ousou pensar neles. Porque é duro, não é fácil. Mas que ela nos ajude a conseguir cumprir isso que Deus pediu a Catarina. Que isso também seja uma oração nossa. O primeiro coração inflamado de caridade, nutrido pela paciência e pela humildade. O segundo coração que deseja cumprir a vontade dele acima de tudo na nossa vida. E o terceiro coração que seja desapegado de todos os bens materiais, espirituais, emocionais e apenas apegado a Ele. Ele ser o nosso centro, o nosso Senhor, o nosso tudo. Não é uma tarefa fácil. Eu nem ousei começar. Mas pela graça de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, que a gente possa um dia oferecer ao nosso Pai, quando a gente chegar lá. Porque isso é um trabalho de uma vida, que quando a gente chegar lá e Ele é aquele que nos espera, a gente falar, ao coração que o Senhor pediu a Catarina, nós copiamos. E lutamos, para que a gente pudesse entregar um coração melhor do que aquele que a gente tinha lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Às vezes, queremos que Deus mude tudo da noite para o dia. Queremos respostas imediatas, milagres instantâneos e soluções rápidas. Mas Deus trabalha como quem cultiva uma semente, em silêncio, com paciência e com amor. O que hoje parece demora, na verdade é preparação. O que hoje parece vazio, é Deus alargando o nosso coração para receber algo muito maior. Talvez você esteja carregando mágoas, medos, preocupações e até dúvidas. Talvez exista dentro de você um pouco desse vinagre de que falava Santo Agostinho. A impaciência, a tristeza, o desânimo, a falta de confiança. Mas Deus não se afasta por causa das nossas fraquezas.
Pelo contrário, Ele quer lavar a nossa alma e enchê-la do seu mel, que é a sua ternura, a sua paz e o seu amor. Quantas vezes pedimos 10 salas e Deus está preparando um prédio inteiro? Quantas vezes nos apegamos aos nossos pequenos planos, enquanto o Senhor sonha algo infinitamente maior para nós? O problema é que muitas vezes temos medo de fechar os olhos e deixar que Ele nos conduza. Mas a maior riqueza desta vida não está nas coisas que possuímos, está em possuir Jesus. Porque quando tudo passa, quando a saúde falta, quando as forças acabam, quando ninguém mais pode nos ajudar, Ele continua ao nosso lado. Nunca nos abandona, nunca se esquece de nós. Por isso, não tenha medo de confiar, não tenha medo de entregar sua vida nas mãos de Deus. Não tenha medo de deixar para trás aquilo que impede você de segui-lo. Deus tem pressa de mostrar que você nasceu para ser feliz, que você não foi criado para a dor, mas para o amor. E aquilo que Ele preparou para os que o amam é muito mais bonito do que qualquer sonho que possamos imaginar. E hoje possamos dizer com sinceridade: Senhor, transforma meu coração, tira de mim tudo aquilo que me afasta de Ti. Ensina-me a confiar, a perseverar e a fazer a Tua vontade, porque eu quero ser totalmente Teu. E quando chegar o dia do encontro definitivo, que eu possa Te entregar um coração melhor do que aquele que recebi. Se essa reflexão tocou o teu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Dê esperança. Deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco nessa jornada de fé. Que Deus abençoe você e sua família e que Nossa Senhora interceda por todos nós. E eu peço agora, vamos todos juntos fazer uma pequena oração. Mas que para Deus, essa oração alcança muito o nosso coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem todos com Deus. A gente tem a obrigação de ensinar aquilo que cada um de nós precisa conhecer, se não conhecemos. Principalmente tudo aquilo que Jesus revela, para que a gente possa ganhar com as coisas que Ele nos ensina. Domingo a gente celebrou a festa da misericórdia. Quantos de vocês têm o livro de Santa Faustina? Escreve. Fala da minha misericórdia, diz às almas onde elas devem procurar as consolações. Aonde que a gente procura? Ele fala, no tribunal da misericórdia. O que é tribunal da misericórdia? O que é o tribunal da misericórdia, gente? Confessionário. Confessionário é o tribunal da misericórdia. Qual é o remédio que o mundo precisa? Confissão. Então ele fala, ali se passam os maiores milagres que se repetem continuamente. Para obter esse milagre, não é preciso fazer peregrinação a terras longínquas, nem celebrar solenes ritos exteriores, mas basta pôr-se com fé aos pés de um sacerdote e confessar-lhe a própria miséria, e o milagre da divina misericórdia se manifestará em toda a sua plenitude. Até mesmo, olha a comparação que ele fala, se uma alma estivesse em decomposição como um cadáver,
e humanamente não existisse nenhuma possibilidade de ressurreição e tudo estivesse perdido, isso em Deus não pode acontecer. O milagre da divina misericórdia ressuscitará esta alma em toda a sua plenitude. São infelizes os que não aproveitam este milagre da divina misericórdia ou só o invocarão em vão quando for tarde. A Filó, mas ele é muito grosso, eu tenho pavor de ler, mas sim, tem gente que tem pavor de ler. Mas se vocês não quiserem ler o livro inteiro, leiam o que está em negrito, porque o que está em negrito foi o que Jesus falou. Como é que a gente não presta atenção nas coisas que ele falou? Eu fico impressionado com ele. Ele falou. E a gente não presta atenção. Se ele veio revelar isto, é porque isso é fundamental para a nossa vida. Então, quando a gente está celebrando a festa da misericórdia, falei, eu tenho obrigação moral, que eu não posso, entre tantos pecados, eu não posso levar da omissão. Falei, Filó, você conhecia, meus livros é tudo um caco, tudo rabiscado, você conhecia e você não ensinou. Eu não posso fazer isso, eu tenho que ensinar. A opção de vocês de querer seguir ou não, mas nunca vão poder dizer diante dele, nunca ouvi falar. Vai falar, lá, Filó ensinou. Ok? Então, isso aqui é extraordinário. Então, eu trouxe algumas coisas que ele falou, e quando é Jesus que fala, eu faço questão de trazer o original para mim não errar, para mim não acrescentar uma vírgula, não tirar uma vírgula, porque a palavra é dele, se a palavra é dele, é sagrada. Ah, como é que a gente tem que beber disso? Fala, Filó, você guarda isso tudo? Claro que não, está tudo rabiscado, porque você vai e volta, vai e volta, vai e volta, a gente lê várias vezes. Então, quero saber o que Jesus falou, eu vou aqui onde está tudo, onde é que tem os negritos, e vou lendo o que ele conversou. Mas vocês imaginam que a doçura de Deus é tamanha, e ele fala assim, como Deus é, na sua essência, ninguém vai compreender, nem a inteligência dos anjos, nem a humana. Então ele fala, como é que vocês não vão conhecer? Procura conhecer a Deus refletindo sobre os seus atributos. Qual é o maior atributo de Deus? A misericórdia. Ele fala, a misericórdia é o maior atributo de Deus. Todas as obras das minhas mãos são coroadas pela misericórdia. Alegra-se o meu coração com esse título. O meu amor não engana ninguém. Pode uma coisa dessa? Você até de doer o coração da gente. O meu amor não engana ninguém. A gente já foi traído de tantas formas, né? Tantas vezes disseram, te amo, casa, no final das contas, acaba na polícia. O meu amor não engana ninguém. Esse te ama. Se você tiver que falar assim, quem te ama? Jesus, menino. Morreu na cruz por mim, porque que me quer com ele eternamente. Então, vocês imaginem, Jesus escolheu Faustina, desde a juventude dela, tadinha, adorava um baile. Jesus aparece lá, ela dançando, todo flagelado, fala, até que dia que você vai ficar nessa confusão, não vai para o mosteiro? Vai cair dura lá. Coitada Faustina. Então, ele escolhe Santa Faustina para ser a, como é que chama ela? Ninguém sabe, né? A secretária da minha misericórdia. E vocês imaginam, 22 de fevereiro de 1931, ontem, né? O Papa consegue instituir a festa, vocês lembram quando? No ano de 2000, Jesus pediu em 31, luta, como é que tudo é lento, e até hoje ninguém lê o livro, é para morrer, logo que chegar lá, como é que nós vamos fazer, gente? Aí você imagina, Faustina estava dentro do quarto dela, será que consegue projetar o quadro aqui para todo mundo ver? Será? Os meninos estão ali dentro, conseguem pegar essa, aqui, imagina, Faustina estava dentro do quarto, a cela. À noite, quando me encontrava na minha cela, vi Nosso Senhor vestido de branco. Ele entra no quarto dela. Tinha que estar preparado, não é? Consegue? Vai conseguir? Isso. Eu quero que vocês prestem atenção, porque ele vai explicar, ele mesmo explica. Vi Nosso Senhor vestido de branco, uma das mãos erguida para a bênção, e a outra tocava-lhe a túnica sobre o peito. Da túnica entreaberta sobre o peito saíam 2 grandes raios, o vermelho, que significa o sangue, que é a vida das nossas almas. Foi eu que falei isso? Não, foi ele.
e o outro pálido, que significa a água que nos justifica. Em silêncio eu contemplava o Senhor. Davi estava dizendo, porque eu não consegui nem contemplar. Você imagina que estado que eu estava se ele entrasse assim. Ela ficou muda, evidentemente, ficava mesmo, né? A minha alma estava cheia de temor, claro, apavorada. Tinha outra palavra para isso, não. Ela tinha que estar caladinha, apavorada. Eu estava cheia de temor, mas cheia de grande alegria, claro. Vendo essa doçura, você pode imaginar. O mundo podia acabar naquele momento, para ela estava tudo bem. Logo depois, Jesus me disse, coitadinho, olha o aperto. Pinta uma imagem de acordo com o modelo que você está vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Vocês não têm, se vocês assistirem o filme ou ler o livro, vocês vão ver o desespero dela para conseguir a imagem que ela estava com ela na alma gravada, para o pintor entender o que ela queria para pintar. Ela quase ficou louca. Ninguém conseguia entender o que ela falava, porque só ela viu a imagem. Ela nunca, olha, que pegou o melhor pintor e tentou. Foi uma luta. Imagina o sofrimento da Faustina, porque ninguém conseguia representar o que ela estava vendo. E aí observa o que Jesus fala: desejo que essa imagem seja venerada, primeiramente na vossa capela e depois no mundo inteiro. Quantos de vocês têm ela em casa? Alguém já tem. O pessoal fala, isso não combina com a decoração da minha casa. O valor da imagem, olha que lindo que ele fala isso, não está na beleza da tinta, nem na habilidade do pintor, mas na minha graça. O livro que chama O Papa dos Milagres, não acha mais, né? Deve achar, mas alguém conheceu ele antes de acabar? Ou só eu? Não precisa. É a história de João Paulo II, que era fotografado, ele era acompanhado por um fotógrafo do Vaticano que era ateu. E de tanto ele fotografar as coisas e depois ir atrás, que ele viu o que aconteceu, ele se converteu. E então ele fotografou todos os milagres, assim, alguns dos milagres que ele colocou no livro. Um deles tinha um paralítico, cadeira de roda, lá no Vaticano, na praça, quando o Papa passa e ele está segurando o quadro da misericórdia. E aí o Papa dá uma bênção e ele fala que estava conversando com Jesus. E o Papa fala, ele é poderoso para te tirar daí. O que aconteceu? Levantou e andou. Então, é impressionante. Por isso que eu estou falando para vocês quando Jesus fala, não está na beleza da tinta, não está na mão do pintor, mas está na minha graça. Pode desperdiçar nada que ele falou. Agora presta atenção, ele fala, isso ele explicando para Faustina, o meu olhar nesta imagem é o mesmo que eu tinha na cruz. Agora olha que lindo que ele fala. Ofereça aos homens, que a cada um de nós, um vaso com o qual devem vir buscar graças na fonte da misericórdia. Qual é esse vaso? O vaso é o quadro. Então venham buscar. Então ele fala, o vaso é a imagem com a inscrição, Jesus, eu confio em vós. Então, Jesus fala que todos os dias, às 3h, ele está com as mãos assim, para derramar graças, mas que ninguém pede, então ele não derrama. Quantos de vocês rezam às 3h? Ok? Mas se a gente não puder rezar às 15 horas, eu consigo rezar 15 horas, sábado, às vezes domingo, mas 15 horas eu não consigo rezar, porque eu estou trabalhando. Mas Jesus, tudo ele dá um jeito, ele fala, se você não puder rezar o terço nesse horário, pense em mim às 15 horas e fala a frase. Qual é a frase mais importante? Isso, você sair daqui sabendo isso, eu estou feliz. Às 15 horas, se você não puder rezar, coloca no seu despertador, no celular, tocar o celular, você fala, Jesus, eu confio em vós, ponto, ok? Mas lembrem, às 15 horas, ele está com as mãos assim, para derramar as graças, e não derrama, porque a gente não, nós estamos muito bem, todo mundo abastado, não precisa de nada. Luta. Aí Jesus continua dizendo, prometo que a alma que venera essa imagem não perecerá. As vantagens, vai prestando atenção. Prometo também, já aqui na terra, a vitória sobre os inimigos, e especialmente na hora da morte. Eu mesma a defenderei com a minha própria glória. Está precisando de mais alguma coisa? Os dois raios, vermelho e pálido, jorraram das entranhas da minha misericórdia, quando na cruz o meu coração agonizante foi aberto pela lança. Estes raios defendem as almas da ira do meu Pai. Feliz aquele que viver a sua sombra, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus. Jesus fala,
A minha misericórdia é a última tábua da salvação de vocês. Misericórdia é a minha miséria, a miséria de cada um de nós dentro do coração de Deus. Ok? Isso significa misericórdia. Essa é a tradução da palavra. Ele fala para uma mística, a mística pergunta e fala para ela: sabe o que mais me atrai em você? Ela fala: não, Senhor, o que é? A sua miséria. Okay? Então, quando Jesus fala isso, ele inclusive ensina, ele fala que a humanidade não vai encontrar a paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Então, ele fala: eu quero que os sacerdotes anunciem minha misericórdia com as almas pecadoras, que o pecador não tenha medo de se aproximar de mim. Então, Jesus ensina que diante de alguém em agonia, alguém morrendo, que a gente reze o texto da misericórdia. Eu fiz isso inúmeras vezes, faço isso inúmeras vezes, fiz isso com meu pai, durante 3 horas eu rezava o texto da misericórdia, intercalado com o texto de Nossa Senhora, que sempre foi o amor da vida dele. Então eu rezei 3 horas, direto, sem parar. E com as crianças morrendo, eu sempre rezei o texto da misericórdia. E Jesus fala: eu reduzo o tempo da agonia, e é verdade. Eu encurto o tempo da agonia. E na hora da morte, eu fico entre o pai e a pessoa. Não como justo juiz, mas como um salvador misericordioso. Eu defendo aquela alma. Se você rezar por ela, todo mundo que me telefona: fulano está morrendo, vai rezar o texto da misericórdia. Sabe rezar, não fica de mão dada e vai rezando o texto da misericórdia. A gente precisa da misericórdia de Deus. Precisa. Então, a gente tem que aprender essas coisas para que a gente possa pedir. Ele fala para ela, ele fala isso. O que vocês acham que mais faz machucar o coração de Jesus? Qual é o pecado nosso que mais ofende a Deus? Vocês têm ideia? Nós podemos falar igual a Glória Polo. Glória Polo, vocês leram a história dela, ouviram o documentário da vida da Glória Polo, já viram? Quando ela está lá, o pessoal decidindo se reanima ela ou não, que ela recebeu um raio, estava toda queimada, o sobrinho já tinha morrido, o marido tinha escapado, ela chega diante de Jesus, e Jesus fala com ela: Glória, você quer a minha misericórdia? Ela fala: não, Senhor, não tem pecado. Que delícia! Não tem pecado nenhum. Não, Glória, vamos repassar a sua vida, querida. Você não quer? Não, Senhor, não tem nenhum pecado. Fala: vamos sentar aqui para ter uma prosa. Então, você sabe, tem ideia do que a gente mais ofende a Jesus? O quê? Desconfiar da bondade dele. Foi o que eu falei isso, não. Ele falou assim: os pecados que me ferem mais dolorosamente são os que a desconfiança em minha bondade. Quanta dor isso me causa. Que a gente sofre e fala assim: Jesus fez isso comigo. A culpa é de quem? De Deus. A gente duvida da bondade e da misericórdia dele, né? Então ele fala que até os demônios respeitam a justiça dele, mas não creem na bondade dele. Então eu estou trazendo isso para que vocês descubram. Então agora eu vou contar aqui uma coisa para vocês que ele contou. Imagina, ele apareceu no quarto dela em 1931. E em 1934 ele ditou o texto da misericórdia. Ele ditou, ele ensinou a ela como é que rezava o texto da misericórdia. Então, por isso que o texto é tão simples de rezar, né? Que é homem, né? Prático. Então, ele ensinou de uma forma prática, e aí ele conta como é que é para a gente poder rezar, e ele fala que ele quer a nossa salvação, então ele fala: reza essa oração e ensina. E o que ele conta aqui? Ele fala que antes dele vir, ele mandou ensinar a rezar o texto da misericórdia para todo mundo. Foi 14 de setembro de 35 que ele ensina a rezar o texto. Que aqui, quando recitar junto ao agonizante, consegue a indulgência. Né? Então, não podemos brincar com isso não, né? Então, Jesus conta isso aqui. Escreve isso. Ele fala: escreve isso. Antes de vir como justo juiz, venho como rei da misericórdia. Antes de vir o dia da justiça nos céus, haverá um grande sinal. Vai existir uma cruz no céu, que todos iremos ver, os que ainda ficarem, que até ele voltar. Ele fala: vai apagar toda a luz do céu, e haverá uma grande escuridão sobre a terra. Então aparecerá o sinal da cruz no céu, e dos orifícios onde foram pregadas as mãos e os pés do Salvador, sairão grandes luzes, que por algum tempo iluminarão a terra. Isto acontecerá
pouco antes do último dia. Ele falou isso mais em 1931, nós já estamos em 2000, né? Vocês imaginam, ele pediu isso, ele pediu isso por volta de 1931, aqui João Paulo II instituiu oficialmente 30 de abril de 2000. Então, eu separei duas coisas que Jesus mostra entre tudo, que depois eu quero que vocês, né, se vocês quiserem ler, vai ser maravilhoso. Então, Jesus fala, em 4 de abril de 1937, no diário dela, ele fala assim, colocava ela como secretária para poder escrever, né, ele fala, Jesus fica aflito para que a misericórdia dele seja conhecida. Então, ele fala, escreve, Faustina, escreve, tudo que existe encontra-se encerrado nas vísceras da minha misericórdia, mais profundamente do que uma criancinha no seio materno. Oh, como dolorosamente me fere a desconfiança para com a minha bondade. Os pecados da desconfiança são os que me ferem mais dolorosamente. Está na página 255. No mesmo ano, que foi 1937, na noite de Natal, Jesus, olha a comparação mais docinha que ele fala, para que a gente possa entender o amor dele. Ele fala assim, Faustina, para que você possa entender meu amor, a minha misericórdia, para que você possa entender um pouquinho, ele fala assim, para que você possa entender um pouquinho, para você poder entender a minha dor, pensa na mãe mais apaixonada com os filhos, mais apaixonada, ela ama muito os filhos dela, mas os filhos desprezam o amor dela, isso é ele comparando, imagina a sua dor, não há ninguém que a possa consolar, esta é uma imagem e pálida semelhança do meu amor, não temos dimensão não, escreve, fala da minha misericórdia, diz às almas onde elas devem procurar as consolações. Aonde que a gente procura? Ele fala, no tribunal da misericórdia. O que é o tribunal da misericórdia? O que é o tribunal da misericórdia, gente? Confessionário. Confessionário é o tribunal da misericórdia. Qual é o remédio que o mundo precisa? Confissão. Então ele fala, ali se passam os maiores milagres que se repetem continuamente. Para obter esse milagre, não é preciso fazer peregrinação a terras longínquas, nem celebrar solenes ritos exteriores, mas basta pôr-se com fé aos pés de um sacerdote e confessar-lhe a própria miséria, e o milagre da divina misericórdia se manifestará em toda a sua plenitude. Até mesmo, olha a comparação que ele fala, se uma alma estivesse em decomposição como um cadáver, e humanamente não existisse nenhuma possibilidade de ressurreição, e tudo estivesse perdido, isso em Deus não pode acontecer. Um milagre da divina misericórdia ressuscitará esta alma em toda a sua plenitude. São infelizes os que não aproveitam este milagre da divina misericórdia, ou só o invocarão em vão, quando for tarde. Ok? Está na página 326. E aí a outra coisa que Jesus nos pede é os reflexos da misericórdia. Você descobre o amor dele, você é amado por ele, como é que a gente tem que fazer? Amar, ok? Amar. Então, eu vou terminar isso com uma oração que Faustina fez, eu vou rezar isso ali, que Santa Faustina faz essa oração para Jesus, né? Como é que ela pede a ele que cada parte dela possa ser reflexo dessa misericórdia dele. Mas então a gente pode perguntar assim, será que Jesus já se decepcionou comigo? Será que ele olha para mim e vê tudo que eu não consegui ser? A gente fala, às vezes, né, a gente tem uma imagem errada, né? A gente acha que Deus quer que a gente seja algo, que às vezes está na nossa cabeça. Porque nós sabemos das nossas quedas, dos nossos erros, que ninguém vê, das fraquezas repetidas. Luta, fulano, com isso, eu dou conta. Das lutas que a gente não vence. Então a gente se afasta. Que a gente fala, sou digna não posso estar perto de Deus não, eu vou assumindo, não posso rezar. Mas existe uma verdade que pode mudar tudo. Está escrito no Diário de Santa Faustina, que Jesus revela algo que desconstrói isso tudo, ele fala assim, quanto maior o pecador, vocês lembram disso? Maior o direito ele tem à minha misericórdia. Fala, não é possível. Ele fala, é verdade. Quanto maior o pecador, maior o direito à minha misericórdia. Então, isso significa que não é o meu erro que afasta Deus. É o que afasta Deus? O meu erro atrai Deus. O que te atrai? Ele fala, o que atrai é você, o que me atrai, Filó, em você? Sua miséria, a sua orfandade, a sua impotência.
O problema não é cair, é não acreditar que a gente pode voltar. O que nos afasta de Deus não é o pecado, é a falta de confiança. Jesus diz: as graças da minha misericórdia são atraídas por um coração que confia. E confiar não é sentir, é se lançar. Sabe quando você não sabe nadar, aí você agarra naquele que nada? É isso, mais ou menos. Para não afogar, você agarra em quem pode. Deus não está esperando você melhorar para te acolher. Você acha que se esperar a gente melhorar, que dia que vai colher? Nunca. Se não for a graça dele na vida da gente o dia inteiro, a misericórdia, nós vamos sair do lugar, vai não. Ele nos acolhe para nos transformar. Talvez hoje a gente precisa parar de se condenar e começar a confiar. A gente precisa, é uma coisa tão linda. Sabe aquela imagem que ele levou Jeremias a ver o oleiro com o barro? E o oleiro está lá sentado fazendo uma vasilha. O negócio não dá certo, o que o oleiro faz? Quebra e começa de novo. Cada um de nós é uma obra de Deus. É um sonho de amor de Deus. Deus precisa terminar essa obra. Como é que ele vai fazer isso? Se a gente deixar. A gente tem que permitir. Fala: Jesus, não deixa essa obra inacabada, não. Só pode insistir, pode quebrar. Começa de novo. Para que eu seja não o que eu penso, mas o que você sonhou. O problema é a gente ter coragem de falar isso. Mas se tivermos, ele vai fazer. Porque a misericórdia de Deus é maior do que tudo em nós. É a maior miséria. Ele falou: eu não sou digno, que nem tem ninguém digno de nada. Ele é Deus. E eu queria dizer para vocês que isso não é uma ideia, né, gente? É um encontro. Porque Deus está vivo. O povo não tem muita confiança, não. Falou só você. Deus está vivo. O povo está dormindo. Vivo. Jesus está vivo. Então, hoje você pode voltar. Do jeito que você está. É do jeito que você está que Deus quer? Não. Deus não nos quer do jeito que nós estamos. Ele nos aceita do jeito que nós estamos, para poder fazer em nós aquilo que Ele deseja fazer. Tem um sonho. O trabalho de Deus conosco não é brincadeira, não acabou o prazo dele, não. A obra que Ele tem para fazer em cada um de nós é violenta, nós temos que dar chance para Ele. Então nós temos que voltar do jeito que estamos, sem escondermos, porque Deus não se cansa de nós. Ele te espera. Hoje Ele esperou cada um de nós aqui, por uma única razão, que nós vamos rezar. Quantos de vocês sabem rezar o texto de misericórdia? Misericórdia. É misericórdia. Está vendo que Jesus queria que eu falasse da misericórdia? Para que todo mundo aprendesse a rezar esse texto. A gente consegue, né? Isso é um pedido dele. Mas se você saindo daqui, pelo menos sabendo, Jesus, eu confio em vós, eu comecei a ficar feliz. Porque nós vamos rezar e eu preciso pegar essa oração da Faustina, porque agora nós não vamos mais ficar falando de misericórdia, mas eu quero convidar vocês a entrar nela. Nós vamos entrar, né? Então nós vamos ali rezar e eu vou estar diante dele ali fazendo essas orações e depois rezar com vocês o texto da misericórdia. E nesse momento vocês vão pensar na pessoa que precisa hoje receber a misericórdia de Deus. Às vezes é a sua vida, às vezes é a sua história, às vezes é um problema que você está vivendo, uma solução que você precisa hoje. Vocês têm que experimentar Deus vivo. Ele sabe quando a gente tem tempo e Ele sabe quando a gente não tem tempo. Ele sabe, porque Ele é Deus. E Ele te conhece e te ama. Vocês estão muito convencidos, responderam muito fraquinho. Deus nos ama. Cada um de nós é um filho único, eu vou morrer falando isso para vocês. Amado incondicionalmente por Ele. Então não esconda nada dEle. Às vezes é uma coisa que você precisa vencer, é uma dificuldade que você está tendo, é um pecado que você não consegue se libertar. Você vai falar com quem? Com Ele, vai pedir a graça. Tem que tomar uma decisão, uma doença, seja lá o que for. Quem conseguir ajoelhar, ajoelha. Quem não quiser, reza assentado. Quero vocês confortáveis. O texto é simples de rezar, porque foi um homem que ensinou, Jesus. Se fosse eu, ia capaz de fazer um texto longo, mas ele é homem. Esse texto não deve dar 6 minutos. É homem. Jesus ensina tudo de forma prática, porque Ele sabe que nós somos preguiçosos. Ou luta que é para pôr um povo para rezar. Tu fala mentira? Não, estou não. Vou rezar falando: minha filha, estou tão cansado, com dor de cabeça.
Se você soubesse que hoje eu pôr vocês para rezar o texto, talvez não viesse. Falasse, nem, vai lá rezar. Boa. Porque é a minha obrigação ensinar. Eu não posso, como irmã mais velha, conhecer e não ensinar. Porque você vai falar com Jesus, Jesus não sabia. Eu falar, mentira, Filão ensinou. Então, eu vou diante da imagem dele, para que a gente possa rezar.